Bom dia a todos. Vamos na nossa leitura do nosso maná de 5 de outubro. Queremos nesta hora, eu junto com vocês, convidar o nosso amigo Espírito Santo de Deus a estar junto conosco neste dia, nos ajudando a refletir nesta leitura desta manhã, neste maná. Amém? Que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, verso 8, em que diz assim: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Toda a força suprida a nós por nosso Deus gracioso deve ser usado para o serviço, não para a libertinagem ou jactância. Quando o profeta Elias encontrou o pão cozido sobre a pedra e a botija de água ao lado de sua cabeça, quando deitado sobre um zimbro, ele não era nenhum cavalheiro a quem se gratifica com iguarias finas e que espreguiça-se tranquilamente. Muito longe disso, ele foi incumbido de seguir por 40 dias e 40 noites na força daquele alimento, em uma jornada até Horebe, o monte de Deus, quando o mestre convidou os discípulos para vir e comer com ele após o banquete ter acabado. Ele disse a Pedro: Pastoreia as minhas ovelhas, acrescentando depois: Segue-me. Assim é conosco, comemos o pão do céu para podermos investir nossa força no serviço do Mestre. Chegamos à Páscoa e comemos do Cordeiro Pascal com lombos cingidos e com a vara na mão, para começarmos o trabalho assim que satisfizermos nossa fome. Alguns cristãos são a favor de alimentar-se de Cristo, mas não têm tanto desejo de viver para Cristo. O mundo deveria ser uma preparação para o céu, e este é o lugar onde os santos mais banqueteiam e mais trabalham. Eles assentam-se à mesa de nosso Senhor e o servem dia e noite em seu templo. Comem o alimento celestial e realizam o serviço perfeitamente. Cristão, trabalhem para Cristo na força que você ganha diariamente. Alguns de nós ainda têm muito a aprender a respeito do projeto de Deus em nos dar sua graça. Não devemos reter os preciosos grãos de verdade, como a múmia egípcia fica com o trigo por gerações, sem lhe dar chance de crescer. Devemos semeá-la e regá-la, porque o Senhor envia chuva sobre a terra sedenta e concede o cordial luz solar. Não é para que possam ajudar a terra a produzir frutos que alimentam o homem? Assim o Senhor alimenta e revigora nossa alma, para que posteriormente utilizemos nossa força renovada na promoção da sua glória. Amém? Esse texto aqui, no início, a palavra de Deus nos relata
a questão de Elias. Elias, assim, foi um profeta na qual, assim, foi muito usado por Deus. Ele foi, assim, um profeta temente a Deus e ouvia muito a voz de Deus. Teve um tempo na vida de Elias que ele se encontrou na caverna e, por estar na caverna, o anjo sustentou. No versículo 5 do capítulo 19 diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levante-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Que nessa época aqui em que Elias se encontrava na caverna, um momento assim que ele se encontrou assim mais perto a Deus, assim, se afastou mais um pouco das pessoas e foi buscar a resposta de Deus. E que naquela época, muitos dos profetas se afastaram de Deus. Em que Elias, ele questionou de Deus. Ele disse assim, no versículo 14: Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a minha vida. Aqui, amados, Jezabel, ela estava procurando tirar a vida de Elias. E por sua vez, assim, Elias, ele precisou se encontrar foragido nessa caverna, e nesse tempo na vida dele, o anjo o sustentou. Ele ficou ali até o tempo em que Deus permitiu. E o texto diz, o texto assim relata: Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. E no versículo 8, relata sobre esse tema. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, esse texto nos relata em que Deus em nenhum momento ele nos abandona. O anjo foi e serviu Elias com pão, com água e alimentou ele. Ele ficou forte para fazer a obra do Senhor. Esse texto nos traz o alimento aqui para nós, é nos alimentarmos espiritual, é conhecer mais de Deus, para sermos fortes, para falar de Deus às pessoas, para poder abençoar o irmão ou uma irmã, estarmos fortes, porque a partir do momento que lemos a Bíblia, buscamos mais de Deus, oramos, nos sentimos fortes para estar buscando ao Senhor. E Elias, foi o que Elias fez. Elias teve ouvido sensível à voz do Senhor. Foi lá, obedeceu à voz de Deus e fez como Deus o mandou. E que nós, assim, nesse texto, assim, possamos a refletir que nós viemos a trabalhar para Cristo com toda a nossa força, que ganhamos diariamente com o pão da vida, com o alimento da palavra de Deus, né? Que nós venhamos a ser verdadeiros, que nós venhamos a ser dignos, honestos, ter todo o cuidado para levar a palavra de Deus às pessoas, em observarmos nossa vida, como está diante de Deus, porque antes de passarmos a palavra às pessoas, temos que ter uma referência nas nossas vidas, como nós vivemos, como nós estamos diante da nossa família, que nós viemos a estar trazendo bons exemplos, trazendo assim uma referência de dentro de nós, da nossa casa, para as pessoas que estão à nossa volta,
e que possamos levar Jesus às pessoas com o nosso comportamento, em que nós não venhamos a ser apontados, e sim apontados assim, dizer ali verdadeiramente ali é um cristão, é um servo do Senhor, que possamos nesta manhã atentarmos para isso, meus irmãos, em sermos assim obedientes à voz do Senhor e nos ser alimentado da palavra de Deus e permitir que os anjos nos sirvam, que Jesus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos oriente, nos guie para fazer o que Deus quer que nós façamos, para que a gente possa ser bênção para o nosso irmão, bênção para os nossos familiares, termos cuidado, zelo com todos aqueles que estão à nossa volta e assim vivermos felizes e buscando a paz de Cristo para as nossas vidas a cada dia. Amém. Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Um bom dia a todos. Oramos também agradecendo ao Espírito Santo de Deus, assim nesta hora que esteve e continuará conosco hoje e sempre. Amém. Oramos agradecida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.